Hoje, vem para a liturgia e precisamos de fato ter essa confiança de orar e saber que Deus nos ampara, que somos fiéis em Deus. Então, hoje, na primeira leitura, o Senhor nos falando no Antigo Testamento acerca de duas coisas que muitas vezes, pela rua, no trabalho, ou mesmo em casa, nós somos questionados, né? Pelos nossos irmãos separados, somos separados, podemos dizer irmão, né? Questiona a nossa fé acerca da imagem, das imagens e do descanso do sábado, né? Eles dizem que nós adoramos imagens, dizem que nós idolatramos as imagens, quando na verdade, no mesmo livro, Deus manda construir a imagem de uma serpente de bronze. Ora, Deus não é idólatra. A imagem que Deus refere nesse período era o tempo da revelação. Deus estava se revelando à humanidade. Um povo politeísta acreditava nas imagens de deuses. Então Deus, como preceito, como prescrição, pede para aquele contexto, pede para aquele tempo, que não construa a imagem de outros deuses. Se eu perguntar para uma criança aqui, falar que Nossa Senhora é Deus, elas vão dizer que não. Nós nunca dizemos que Nossa Senhora é uma deusa e que Santo Antônio é um Deus. Nunca. Se alguém pensa assim, está errado. Isso é verdade. Mas a nossa fé católica, nós não professamos essa fé, que os nossos santos, nós somos o relacionamos como deuses. Não. Eles são pessoas que viveram a vida na terra virtuosa e que servem para nós como sinal, como modelo, para que possamos um dia alcançar essa vida de santidade, como esses homens um dia alcançaram. Pecador como nós, exceto Maria, mas os demais santos, que nós vemos nossas emoções, pecador como nós, que lutaram e sofreram para permanecer com Deus. Assim somos nós. Então, nós não adoramos imagens, nós veneramos. E aquelas imagens, nós não paramos nela, ela nos remete a alguém mais importante do que elas, que é o próprio Deus. Como Siena, lá desde Dalé, 45-58, precisa ser tirado que o administrado não sai do carro lá na porta. O Siena, lá de Dalé, 45-58. As faixas, são em família, às vezes acontece isso. Então, Jesus, hoje falando desse templo, ele volta a questionar aquele povo que ainda tinha a imagem, a ideia do Deus antigo, do Deus que castiga, do Deus cruel, do Deus vingativo. Quando ele fala para eles no templo, eles questionam o porquê. Esse templo foi levado 45 anos para ser construído, você fala em 3 dias. Como uma coisa dessa? O Senhor falava de uma coisa e eles falavam de outra. Eles ainda presos ao templo, pedra, que é tão menos significativo, e o Senhor falando do templo que é o seu corpo, ele que é a presença de Deus, ele que é o santuário de Deus no meio dos homens. Deus vem morar no meio dos homens na pessoa do Cristo, através da sua encarnação. Ele é o templo de Deus, em que muitos poderíamos ir como alguma multidão acompanhada, porque ele era o templo que é o santuário. O santuário, quais são as características do santuário? Onde tem a grande peregrinação. O fluxo de pessoas era muito grande. A multidão não saía de perto de Jesus, porque de fato ele é o santuário verdadeiro de Deus. Ele falava do seu templo, não das pedras, porque aquelas pedras são apenas pedras. Ele não, ele é o Filho do Altíssimo, morada de Deus no meio de nós. Ele vem inaugurar, mostrando que não mais esse templo antigo, mas agora ele está dizendo: eu sou o templo no meio de nós. É a mim que deve buscar. Não mais um templo pedra, não mais isso aqui. Aquele templo de pedra era um lugar onde nós reuníamos, como aqui hoje, para celebrar esse grande mistério. Mas o grande templo, o grande centro de estarmos aqui reunidos, é o próprio Senhor que vem a nós através da Eucaristia. Nós não viemos aqui porque a nossa paróquia, a nossa igreja santuário é bonito. Viemos aqui para encontrar com Deus, com o próprio Deus que veio nos alimentar na forma das espécies do pão e do vinho.
corpo, sangue, alma e divindade. Então, para nós não podemos pensar como Jesus, ficarmos presos ao templo de pedra, mas o templo que agora, não só Jesus, ele é o templo supremo, mas cada um de nós somos o templo vivo de Deus. Somos pedra viva, fazemos parte desse santuário de Deus. Por isso, sim, hoje é tão difícil vermos em Jesus essa atitude. Alguns até mesmo ficam chocados quando falam que Cristo foi no chicote e expulsou dali todos aquele povo. Parece que não condiz com a pessoa de Cristo, que é misericórdia, que é bondade. Só que muitas vezes nós temos uma ideia errada de misericórdia. Dentro da misericórdia está a justiça. O Senhor estava falando daquele templo, porque se não cuidava do templo que era pedra, quanto mais o templo que era corpo também não se cuidava. E para nós católicos, cristãos, o Senhor não está falando desse templo aqui. Ele está falando, sabe qual templo? Você. Você é o santuário de Deus. Você é o templo vivo de Deus. O Senhor hoje está nos chamando a atenção. Cuidar desse templo que eu inaugurei com o batismo. Com esse templo que tem todas as graças. Com esse templo que eu sustento com o meu corpo, com o meu pão e com o vinho. Com esse templo que eu sustento a cada instante com a palavra. Você é o templo de Deus. Você é a morada de Deus. Deus reside no âmago da alma humana. Por isso, nós não podemos olharmos para nós com ar de inferioridade, de complexo. Deus reside em mim, Deus mora em mim, eu sou morada de Deus. Infelizmente, muitos de nós não vimos dessa forma. Não olhamos no espelho dessa forma. Quando olhamos no espelho, ficamos presos apenas nas ruguinhas que vão aparecer. E os cabelos que a gente vai caindo, o pato com careca também, que vai pintando. Isso é um processo que não tem como medir, vai acontecer. Mas o templo alma, o templo corpo, que Deus habita, que Deus mora, muitas das vezes nós não cuidamos. Padre, mas como devo cuidar do meu templo? Que é o meu corpo. A oração. Por isso parece que é tempo de reflexão, de ver como eu estou cuidando daquele santuário que Deus me confiou. Outra coisa, a confissão. O que seria a confissão? Lavar a alma, purificar-nos. Tem gente que não confessa há tantos anos. Imagina um quarto de dispensa, onde se joga tudo. Depois de um ano você abre, você consegue entrar ali de tanta coisa que vão jogando naquele corpo, naquele quarto, naquele templo. A confissão é lavar esse templo, é purificar, para que aquele Rei Supremo possa ali morar. O nosso coração é o trono onde Deus senta. Mas quantas vezes que esse templo, que esse coração, que é a morada de Deus, quem reside lá? Dona inveja, Senhor orgulho, dona vaidade. Tanta coisa vai residindo no templo que Deus confiou a nós. Vai sujando. Quantas pessoas que não querem perdoar, preferem guardar o rancor, o ódio, a vingança no seu coração. O que podemos dizer para uma pessoa dessa? Está maculando, está manchando o templo que Deus deu para ele cuidar. Hoje o Senhor, se apresentássemos a nós, esse templo que sou eu, esse templo que é você, o que ele falaria para nós? Ele que conhece o homem por inteiro, ele que sabe o que pensamos, ele que vê o íntimo da nossa alma, ele que vê em que estado se encontra o seu templo. O Padre não pode ver. E nem nós podemos ver o estado que está cada alma nesse exato momento.